Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai falar um pouco da população asiática. Nas últimas aulas a gente falou a respeito do clima, a gente falou a respeito do relevo, falamos da definição, da divisão ali das regiões, onde cada região fica, qual é o desenvolvimento de cada região, e hoje a gente vai falar da população de um modo geral, tá bom? A gente tem algumas características que fazem com que a Ásia seja um continente extremamente rico, tanto na população quanto na parte étnica, religiosa. A gente vai ver no decorrer da aula de hoje, tá? Coloquei aqui que a Ásia abriga mais da metade da população total do planeta, principalmente nas grandes planícies da China. Então, grande parte da população mundial concentra-se na Ásia, O que é um ponto importante, Se a gente tem grande parte da população vivendo na Ásia, a gente tem um desenvolvimento econômico muito grande. A gente viu na aula passada que determinadas regiões têm um desenvolvimento muito grande, principalmente ali parte do Japão, se a gente for colocar como exemplo, e tem partes também que são completamente o oposto. Então a gente não tem um determinado equilíbrio nesse continente, tá? A gente tem também na população a maior parte dela vivendo no campo ainda, o que é até diferente se a gente for colocar por ser um grande continente onde tem bastante pessoas, Se a gente for parar para pensar, grande parte costuma ir para o lado urbano, Como acontece aqui no Brasil. Mas lá no Japão, lá na parte asiática, a gente já tem grande parte ainda vivendo no campo, Mas as migrações para as grandes cidades se manifestam de modo crescente. Então, sempre tem muita gente indo para a cidade também, principalmente para cidades com esse desenvolvimento econômico muito grande. As maiores áreas urbanas, situam-se no Oriente Médio, na Índia, na China e no Japão, Esses 4 pontos aí, a gente tem o maior fluxo de pessoas indo para lá, Porque são, digamos, as partes mais desenvolvidas do continente asiático, tá? A gente tem umas observações aqui para apontar na aula de hoje, Uma observação a se fazer é que o continente asiático é populoso, entretanto não é povoado. O que eu quero dizer com isso? Quando um local ele é populoso, o que eu quero dizer? É porque ele tem muita gente, Porém, nessa composição dele, ele não é povoado, ou seja, tem lugares que tem muita pessoa e tem lugar que tem pouca, Então a gente tem um país que não é povoado, tá? O Nepal e o Japão, como exemplo aí, se a gente for comparar um com o outro, tem uma diferença enorme. Se a gente colocar ali, olha os números ali do Japão em 2018, 126 e no Nepal 28, A diferença é muito grande, a diferença é gritante na quantidade de pessoas ali, Então a gente tem sim um desequilíbrio quando a gente fala em ocupar os territórios, tá? Outro ponto importante a gente tem ali na parte asiática é o crescimento vegetativo sem acompanhamento, ou seja, o crescimento acelerado de pessoas ali sem um acompanhamento. Então a gente tem muita gente nascendo, A gente tem muita pessoa na China. Isso é até uma questão já atual, que dizem que talvez falte comida na parte da China, mas isso são questões econômicas, Mas a gente tem um crescimento muito grande da população. Com isso, a gente tem uma disparidade econômica também, porque muitas pessoas têm muito dinheiro na parte urbana e em determinados locais a gente tem um desequilíbrio, Lá na China a gente também tem fortes tradições religiosas, ou seja, a religião lá é muito forte, Todas as religiões em geral, principalmente quando a gente for estudar a parte do Oriente Médio, onde a gente tem aquele problema com perseguições religiosas, que é um assunto já para uma aula sozinha, porque tem muito conteúdo para falar. A gente também tem, fora essa parte social, uma diversidade climática. A gente tem um clima muito diverso na parte asiática, que a gente falou na aula passada, e tem uma disparidade na qualidade de vida, que é, digamos que, uma junção de todos esses elementos aí, tanto a disparidade econômica quanto o crescimento vegetativo, a gente acaba influenciando na qualidade de vida também, Para a gente encerrar, a gente fala um pouco da religião, passando bem rapidinho, onde a Ásia tem o berço das grandes religiões do mundo, Grande parte das religiões também estão na Ásia, dizem ser vindas de lá, que é o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, judaísmo, fetichismo e islamismo, Uma observação aí no islamismo, quando a gente ouve a palavra islamismo, religião islamismo,
a gente sempre remete ao terrorismo, né? Aqueles atos lá do Oriente Médio, né? Principalmente. Mas a gente tem que entender que o islamismo não é a mesma coisa que o terrorismo, né? Elas não são a mesma vertente. O que acontece? Algumas pessoas utilizam do islamismo, né? Das leituras do islamismo de uma maneira mais radical, né? E fazem a parte do terrorismo. O terrorismo já é uma parte criminal, uma parte de crime, né? Então eles utilizam como base a leitura dos livros sagrados do islamismo para fazer o terrorismo. Claro que isso é uma pequena parte da população, né? Que segue o islamismo, que faz esse tipo mais radical, mas a gente vê que tem constante crescimento dessa parte do terrorismo, tá? Isso é algo muito importante, muito sério. A gente costuma falar quando a gente remete ao Oriente Médio. Quando a gente for chegar no Oriente Médio, a gente vai ter uma abordagem melhor, né? A gente vai falar de fato o que acontece, né? Quais são esses grupos, quais são as intenções, né? Por que eles fazem isso, tá bom? A aula de hoje é basicamente essa, e na aula que vem a gente vai dando continuidade, né? A falando desse continente que é um pouco distante da gente, mas a gente tem uma influência muito grande dele, tá bom? Até o próximo vídeo.